paz do Senhor. Nós iremos fazer a leitura da poderosa palavra do Senhor, palavra que transforma, né, irmãos? Louvado seja Deus. Queridos, vamos ler Evangelho de São Lucas, capítulo 19, começando o versículo 8. Aleluia. Evangelho segundo São Lucas 19, 8. Bendito seja o nome do Senhor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Amém. Poder sentar. Louvado seja Deus. Hoje é um dia especial para cada um de nós, né, irmãos? Que estamos na presença do Senhor. Deus nos deu oportunidade para que tivéssemos mil motivos para estar na sua presença, para glorificar o seu nome, para estar lhe adorando, para estar na sua presença como servo destinado a servir, disposto a estar adorando o Senhor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, faltando hoje bastante irmãos, né? Mas nós estamos alegres, bastante irmãs. Nós estamos alegres porque Deus está neste lugar. Aleluia. Não possamos ver com nossos olhos carnais, físicos, mas por fé que andamos, nós conseguimos também por fé ver que Ele está neste lugar. Aleluia. Pela tua vida, pela alegria que está em ti, o prazer de estar adorando, a maneira de você se colocar na presença de Deus, louvando, glorificando, é um reflexo de Deus está neste lugar, operando maravilha. Louvado seja Deus. Eu estava hoje pensando, queridos irmãos, uma coisa muito, isto é maravilhoso aos olhos do Senhor. O caso de Abraão. Abraão, sem saber, ele hospedou anjo. Abraão recebe aqueles varões de branco que chegam em sua cabana. Hoje a gente faz uma casinha, né? Tijolo ou barro. Mas na época, Abraão, ele tinha uma cabana, irmãos. O nosso pai Abraão, nosso patriarca, ele tinha uma cabana. Ele era um homem que tinha servos e servas a seu serviço. Este homem, em um certo dia, aparece varões de branco e ele recebe, e sem saber, ele hospedou anjo. Matou a novilha. E Sara era aquela mulher dinâmica, disposta, resolvida, preparou logo bolo de farinha e ali fez um banquete maravilhoso. Aqueles varões chega, toque ali, há uma manifestação. Aleluia. E hoje
para a glória do Senhor, estava em casa e recebi visita maravilhosa também. Irmão Gelson, irmã Sandra, sua filhinha, não passaram o dia comigo, mas passou uma parte do dia comigo. Aleluia. E fico feliz quando irmão se destaca, caminha 12 quilômetros para estar comigo um pouquinho, conversarmos, e isto nos faz bem e é agradável ao Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Quem dera que cada um de vocês pudesse saber onde eu moro, passar um dia lá comigo, seria bom. Louvado seja Deus. Amados irmãos, essa passagem lida no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas fala de Zaqueu, um publicano. Interessante que este homem, com certeza ele tinha já um histórico de Jesus na sua vida, porque a fama do Senhor Jesus se destacava por toda aquela província, através de milagres realizados, de sermões que ele fazia, tornando-se uma divulgação muito excelente, de maneira que aqueles que não estavam presentes ouvia e desejava encontrar-se com Jesus para ouvir novamente a palavra do Senhor falada pessoalmente por Jesus. Louvado seja Deus. Este homem, este Zaqueu publicano, irmãos, ele era um homem de pequena estatura, e ele toma uma posição: Jesus vai passar por aqui. Aleluia. Certamente alguém disse: Jesus de Nazaré está vindo com seu discípulo, e ele muito se apressa, porque Jesus ia passando ali em Jericó, e ele se prepara para ver Jesus de perto. Ele decidiu conhecer o Senhor de perto. Ele acreditava verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, que ele verdadeiramente poderia abençoar a sua vida, e ele toma a posição para conhecer Jesus de perto. Aleluia. Irmãos, ele sobe em uma figueira brava. Existe a figueira, a verdadeira produz figos, né? E essa brava não seria uma comestível, mas ele sobe nessa figueira. Jesus vai passar por aqui. Louvado seja Deus. Enquanto ele estava a esperar Jesus passar, aquela multidão que vai caminhando, ele atento para ver a pessoa de Jesus. Queridos, que porém ele ouve uma voz que diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Ele se surpreende, ele queria ver a Jesus, porém Jesus viu primeiro, ele ouve a voz, e agora ele conhece que aquele homem que ele chama tinha uma palavra muito diferente, uma palavra dedicada, uma palavra de autoridade, uma palavra que trazia sobre as pessoas vida, ânimo, dando condição de alguém ter prazer de estar ao seu lado. Aleluia. Zaqueu, desce depressa. A palavra foi: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Irmãos, ele não podia demorar não, ele tinha que descer depressa, porque quem estava falando
era Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que na verdade é a vida de todo aquele que nele crê. Aleluia. Zaqueu desce, recebe Jesus em sua casa, e agora ele vai desfrutar de algo muito excelente. Aleluia. As pessoas julgam, observam Jesus sentado à mesa com eles. Este homem se alegra porque estava recebendo Jesus em sua casa. Louvado seja Deus. E ele agora se revela que na verdade ele estava prazeroso em estar com Jesus. Ele estava prazeroso, disposto a servir ao Senhor, a agradar ao Senhor. Quando ele diz, queridos irmãos, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Revela a sua convenção, a sua mudança de vida, a sua convicção que ele estava certo em conhecer a Jesus, em receber em sua casa e em se dedicar a doar ou dar quadruplicadamente a alguém aquele que ele tinha defraudado. Aleluia. Meus amados irmãos, quando o cristão, quando o homem, ele encontra-se com Jesus, ele tem prazer em se declarar que ele está convicto de que Jesus habita na sua vida, é estar em sua vida. Ele tem prazer em renunciar o pecado, porque para ele melhor é agradar a Deus do que a si mesmo. Jesus disse uma vez: todo aquele que quiser seguir a mim ou vir a mim, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é a responsabilidade de cristão, o caráter de cristão. E nessa vida ele viveu uma vida não mais para si, mas sim para Deus. Aleluia. O cristão entendendo que na igreja, em casa, trabalhando, viajando, onde ele estiver, Deus está a lhe contemplar, e ele tem prazer em procurar agradar ao Senhor. Aleluia. Não é preciso o obreiro vigiar ou ver a sua vida. Não é preciso o pastor ver a sua vida, mas ele tem prazer ocultamente de irmãos andar na presença do Senhor, porque ele conheceu a Deus, ele entende que Deus está ali contemplar. Aleluia. Tomar a cruz é andar nessa vida, irmãos, de cabeça erguida na presença de Jesus. É despojar-se do velho homem, como diz o apóstolo Paulo, né? Do velho homem com seus feitos, e agora andar segundo Cristo Jesus, brilhando como uma luz nesse planeta Terra, permitindo que alguém possa contemplar nele a obra de Jesus. Que coisa linda, meus irmãos. Eu e você, seres humanos, mas transformados por Jesus, temos condições de transmitirmos ao mundo a essência do poder de Deus. Pela minha vida, pela tua vida, pela nossa vida transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Alguém olhar para você e sentir algo diferente, ver algo diferente. Alguém falar comigo e com você e sentir-se algo diferente. Aleluia. Você imaginou quando Zaqueu, ele dá ouvido à palavra de Jesus? Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém
em pousar em tua casa, ou entrar em tua casa. Aleluia. Esta palavra mexeu com sua estrutura, dando-lhe capacidade de ele crer inteiramente naquela pessoa chamado Jesus. Sua palavra era poderosa, sua palavra transmitia energia, força, convicção, dando a ele uma convicção de que realmente há Deus olhando para ele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Zaqueu, ao hospedar Jesus, receber Jesus em sua casa, meus amados irmãos, ele diz esta palavra para Jesus: eu tenho desfraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Aleluia. Jesus agora diante de Zaqueu, diante dos seus discípulos e de pessoas que ali estavam, Jesus brada dizendo: verdadeiramente este também é filho de Abraão. Aleluia. Filho de Abraão. Filho de Abraão porque creu. Filho de Abraão porque abriu não somente a porta da sua casa, mas o seu coração. Filho de Abraão porque deu ouvido à palavra do Senhor. Filho de Abraão porque ao ouvir a história, a fama de Jesus, ele se interessa em conhecê-lo pessoalmente. Ele se destaca em subir naquela árvore para esperar Jesus passar. Filho de Abraão porque ele estava demonstrando o seu coração: eu o restituirei quadruplicadamente se eu tenho desfraudado alguém. Aleluia. Jesus disse: este também é filho de Abraão. Louvado seja Deus. Amados irmãos, no passado Deus tinha dado uma promessa a Abraão, enquanto o seu nome era conhecido como Abrão. O Senhor Deus chama ele, vê nele algo muito interessante. Ele escolhe para lhe fazer uma promessa muito excelente. Disse Deus: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, não foi fácil para Abraão, o Abrão, ele ter que apresentar a sua família, os seus familiares, essa história fantástica de que uma voz brada sobre ele e lhe faz essa ordenança: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Obrigado, meu irmão. Acredito que seus familiares, parentes, irmãos, com certeza ignoraram profundamente, não queriam jamais compreender, porque na verdade eles não foram revelados a salvação, não foram chamados, não foram eleitos, mas sim Abraão foi chamado pelo Senhor. Aleluia. Mas Abraão acha por bem dar ouvido a esta ordenança, esta voz que lhe diz: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Disse mais o Senhor: quem te abençoar, eu abençoarei; quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Irmãos, ninguém pode brincar com Deus. Aleluia.
Abrão, melhor dizendo, ele caminha em direção à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois o Senhor aparece ou manifesta-se na sua vida, dando-lhe promessas maravilhosas, de fazer ele pai de uma grande nação, de se tornar bendito todas as famílias da terra no crente Abraão, de maneira que esse homem se alegrava, ficava contente, porque estava sendo um homem elegido por Deus, eleito por Deus, escolhido por Deus, para se tornar-se uma pessoa beneficiado pela promessa divina. Aleluia. Abraão passou por um momento difícil, irmãos, como você crente já tem provado pequenas provações. Abraão padeceu também provações, mas Deus estava com ele. Aleluia. De maneira que o Senhor lhe deu promessas maravilhosas. Te farei pai de uma grande nação. Aleluia. Por esta promessa feita a Abraão por Deus, hoje Deus fez cumprir nas nossas vidas o privilégio de termos o prazer de dizermos: sou crente em Jesus. Aleluia. Somos crentes em Jesus, irmãos, pelo chamado de Deus, pelo cumprimento de sua promessa. Embora que para isso fosse necessário Jesus ter que vir a este mundo, Deus enviar o seu Filho e ele padecer por nós, ele fazer uma manifestação na terra, revelando-se que ele veio enviado pelo Pai, de que a sua vida seria em resgate às nossas vidas, para que nós pudéssemos obter esta promessa gloriosa. Aleluia. Jesus, ao dizer para aquele homem de pequena estatura, chamado Zaqueu, o publicano, esse também é filho de Abraão, porque ele creu, irmão, e a promessa alcança todo aquele que crê. Se o homem não crê, então não tem como se encaixar na promessa, alcançar a promessa, porque a sua falta de fé o leva a ficar separado, disperso da presença do Senhor. Mas aquele que crê, aquele que tem fé, este crer em Jesus e persevera, isso lhe faz você se tornar-se um dos participantes da promessa de Deus. Aleluia. Que coisa gloriosa você entender isto, que você é escolhido pelo Senhor, que você foi eleito pelo Senhor. Você não creu simplesmente porque um obreiro bateu na tua porta e disse: eu vim salvar você. Aleluia. Mas você abriu a sua porta para ouvir alguém que foi enviado pelo Senhor para levar a sua palavra para a tua vida ser transformada. Aleluia. Irmãos, quantas pessoas, quando vê um crente com a Bíbliazinha na mão, fecha a porta, ou se fragou a porta aberta, bateu o palmo e brechou, é um crente, fica bem caladinho lá no final da casa, não dá atenção, não responde, porque não quer ouvir o crente falar. Não sabe o tamanho do prejuízo, meus irmãos, que essa pessoa está correndo. Jesus disse ao seu discípulo
para que ele tivesse prazer, alegria, satisfação em propagar esse santo evangelho, para que eu e você tenhamos também este prazer. Todo aquele que vos receber, recebe a mim e aquele que me enviou. Se o mundo soubesse dessa história, queridos irmãos, eles abriam a porta, ficavam do lado de fora, davam com a mão, pedia: venha me visitar, eu estou de porta aberta. Ele até dizia: eu quero Jesus. Mas eles não entendem, porque isso está oculto aos seus olhos. Aleluia. Até mesmo se falarmos para ele isto, ele ouve, mas permanece oculto se Deus não se revelar para eles. Disse Jesus: todo aquele que vos rejeitar, rejeita a mim aquele que me enviou. Todo aquele que vos receber, recebe a mim e aquele que me enviou, que é Deus o Pai. Irmãos, quando nós falamos de Jesus para alguém, olhe, não pense que você está sozinho nesta missão, nesta batalha, nesta obra, que muitas vezes você acha até um pouco difícil. É evangelizar alguém, alguém que tem uma mente confusa, alguém que é totalmente embaraçado, alguém que é resistente. Não pense que você está só, o Senhor está contigo, Ele certamente te dará palavra, Ele fará o milagre acontecer, fará com que aquela pessoa que é resistente à palavra do Senhor venha verdadeiramente ser vencido para calar-se e ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Deus nos levantou, e Ele se agrada quanto aos contradizentes nós conseguimos vencê-lo, conquistá-lo pela palavra que é nos dada. Se a palavra fosse nossa, queridos irmãos, nada fluiria no coração do homem para libertá-lo, para transformá-lo. Mas a palavra que pregamos, a palavra que nos foi nos dada, a ordenança que nos foi concedida, ela não provém de nós, mas sim do Senhor. Foi Jesus que disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. É uma palavra que muitas vezes pesa, mas é uma palavra real. Esta palavra é do Senhor. Essa ordenança é dada a mim e a você, e é responsabilidade nossa, é dever nosso falar de Jesus para aquele que se encontra sem conhecer a Jesus, por conta de viver uma vida no pecado. Aleluia. Amados irmãos, a Bíblia diz: quem ganha a alma, sábio é. Não é fácil. Não é fácil você ganhar uma alma para Jesus. Não é fácil. Também digo, não é impossível, porque você é crente, você é instrumento de Deus, você é ordenado por Deus, e quem vai fazer a obra não vai ser você, é Deus. Mas depende de mim e de você. Aleluia. É necessário que haja prudência da nossa parte, para que não falarmos aquilo que venha afrontar, aquilo que venha contrariar, mas sim que venha despertá-lo para teu encontro com Jesus. Aleluia. A Bíblia não diz que Jesus tinha uma intimidade com Zaqueu, não diz isso. A Bíblia diz que Zaqueu queria
ver Jesus de perto, queria conhecer a Jesus. Aleluia. Todavia, Jesus revela-se que na verdade o conhecia até mesmo antes de Zaqueu tomar essa posição. Jesus chega e chama pelo nome e manda descer depressa. Louvado seja Deus. A expressão de Jesus conquistou Zaqueu, deixou ele muito atraído, decidido a estar com Jesus, a aceitar Jesus na sua casa, a ouvir Jesus falar. Louvado seja Deus. É necessário que lá no mundo, quando depararmos com alguém na condição de Zaqueu, possamos evangelizá-lo e dar lugar ao Espírito do Senhor, para que a palavra que sair de mim e de você venha não contrariar, mas atrair aquela pessoa que é perdido, que é embaraçado, que não teve encontro com Jesus, para que tenha um encontro e seja abençoado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é algo, meus irmãos, aos nossos olhos impossível, mas crendo em Deus, entendemos que isto é possível. É possível haver esta obra concretizada por intermédio de nossas vidas, na vida daquele que ainda não passou por essa experiência, por aquele que ainda não foi revelada a palavra da salvação. Louvado seja Deus. Existem determinados ajuntamentos ou igrejas que tenta conscientizar ou conquistar as pessoas por meio de revelação. Louvado seja Deus. Você poderia imaginar, pastor, não creio em revelação? Eu creio, meus irmãos. Eu creio que Deus se revela, mas não há revelação maior do que a sua palavra. Eu creio que Deus se revela no meio do seu povo, se manifesta. Até em sonho Deus se revela. Se olharmos para a vida, vamos ver a história de Jacó. Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, caminhava, se cansava, e o dia já estava declinando, e ele resolve descansar um pouco. Irmãos, ele fez uma cama no meio de uma estrada, e nesse caminho tinha uma pedra, seu travesseiro foi uma pedra. Foi suficiente para Deus se manifestar na sua vida naquele exato momento. Ele sonha, Deus abre seus olhos, faz ele contemplar os céus abertos, uma escada que ligava da terra aos céus, e os anjos de Deus que descia e subia. Aleluia. Quando ele desperta daquele sono bom, irmãos, ele entende que este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Deus se manifestou em sonho. Nós temos várias histórias. Tem o caso também de José. José, seu filho, que lá na frente ele tem sonhos diversos e que traz depois um cumprimento. Tudo acontece porque na verdade era revelação de Deus.
Aleluia. Naquele tempo, Jacó viveu, já dorme no Senhor. José também já dorme, e os demais. De maneira que os homens passam, né, irmãos? Vivem num mundo de uma vida temporária e dormem, passaram os seus dias. Quem permanece hoje é eu e você, crendo no mesmo Deus, em um mesmo objetivo de servi-lo, de adorá-lo, de agradar-lhe unicamente a Ele. Aleluia. E a Bíblia diz, Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então Ele fez manifestação no passado, faz no presente momento. Deus fala através da sua palavra, quando nós sentamos para ouvir a pregação do Santo Evangelho. Deus fala conosco. Aleluia. Para Deus falar conosco é necessário que nós possamos nos ligar com Deus, a fim de que verdadeiramente a sua palavra possa penetrar na mente, descer ao coração e surtir um grande efeito. Mas se o crente ficar presente o corpo e espírito longe, pensando em coisas que lhe prejudicou, que lhe afrontou, coisas que está lhe agravando, certamente que o culto começa, termina, ao dizer amém, volta-se para casa da mesma maneira que entrou. Aleluia. Logo, queridos irmãos, seremos sábios, e já que fomos salvos pelo Senhor, alistrado para essa batalha, nós desprezamos todas essas coisas, colocamos de lado e nos ligamos totalmente a Deus, para que possamos sair alimentados, renovados, restaurados, com a nossa fé restaurada, na condição de mais crente do que quando nós chegamos neste lugar. Aleluia. Deus quer que eu e você, queridos irmãos, possamos crescer, amadurecer, ficarmos adultos na fé, na condição de crente preparado, capacitado, com a fé inabalável, podendo diante de grandes vendavais olhar para Jesus e não desistir. Aleluia. Isso, irmãos, é o chamado de Deus, para que ficarmos firmes, inabalável, porque aqui estamos de passagem. Não pense você que o nosso descanso é aqui, que não é. Estamos de passagem. Temos que ficarmos atentos, porque o nosso descanso não é aqui. Aleluia. Eu e você precisamos perseverar. Eu e você precisamos estarmos juntos, congregados, firmados na mesma fé, em um mesmo amor, na presença do Senhor, marchando na sua santa presença. Quando o Senhor Deus disse a Moisés diga ao povo que marchem. Não podemos parar, temos que marchar. Tá bom? Marchem. Não tá bom? Marchem. Louvado seja Deus. Temos que marchar, irmãos. Marchar é tomar a cruz, é seguir o Senhor. Marchar é perseverar. Marchar é andar para frente, é perseverar no Senhor, é procurar a cada dia, é estar na presença de Deus como servo, como filho amado. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós iremos ouvir nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal. Aleluia. Mais uma vez, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Terça-feira, grupo familiar na casa do irmão Sione. Quarta, consagração no templo às 7 horas da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 horas da noite.
Sexta, reunião de membros. E domingo, culto público, dirigente irmão Valério e pregador irmão Gels. Amém. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava conversando com o irmão Felipe. Ele perguntou como é que estava a rodagem. Eu disse que estava boa. E tratamos em uma das suas folgas, no sábado, que ele trabalha por escala. Quando ele estiver num sábado livre, ele me avisa e a gente vai, os que puderem, a gente se reunir nas cacimbas para alegrar os irmãos, a igreja de Cacimba. Eles estão bem, graças a Deus. Porém, é distante, está isolado da gente. Mas não custa nada de fazer esse sacrifício, né? De poder estarmos juntos nesse dia. Quem puder, eu acredito que vai ser maravilhoso. Você vai conhecer seus irmãos da sua igreja, que guarda a mesma doutrina que você ainda não conhece. E eles vão ficar maravilhados em conhecer você também. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Nós iremos orar, terminando o culto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Obrigado pela sua presença. Se eu me alegro, imagine o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, neste momento maravilhoso que estamos juntos em oração, cultuando o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada vida. Te peço, ó Pai, que conhece cada coração, cada problema, meu Deus, que o Senhor possa, nesta hora maravilhosa que oramos a Ti, que o Senhor possa alcançar cada coração, cada vida, que seja, Senhor, alcançada pelo Teu poder, que venha a ser abençoado, Senhor, meu Deus, que os problemas possam, Pai, nesta noite ser operado um milagre, e que venha, Senhor, cada irmão ser, Senhor amado, tocado e ter motivo para Te exaltar, para Te agradecer pelo milagre realizado. Deus amado, Tu és médico por excelência, que cura, que sara. Tu és, Senhor, a solução para todo e qualquer problema. Nada há difícil demasiadamente para o Senhor. Deus amado, entregue em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, dando-nos uma noite de paz, uma noite abençoada. Te oro, Senhor, pelos nossos familiares, guarda em Teu nome, salva, faz o milagre acontecer. Te peço, Pai, pela minha vida, vai adiante de mim, guardando-me do homem mau, perverso, sanguinário, ímpio e fraudulento. Ah, Senhor, Te pedimos a bênção por fé, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,